Boa tarde, meus queridos e amados amigos. Como é que vocês estão aí? Segunda-feira, começo de semana. Eu aqui, graças a Deus, estou na paz do Senhor Jesus e você, creio que também está. Um começo de semana, uma semana inteira abençoada para você que está aí me assistindo, me dando essa força aí, compartilhando o meu trabalho, deixando esse like, se inscrevendo no canal e deixando também o teu comentário, deixando a tua pergunta, o que você acha dos vídeos que eu coloco. Deixa a tua opinião. E aí? Fala também, comenta da onde que você é, da onde você participa, qual estado, né? Então, muito boa tarde para você, torcedor tricolor, para você, torcedor tricolor carioca, tricolor paulista, tricolor gaúcho, tricolor baiano, a você, torcedor do Palmeiras, do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, né? Do Cruzeiro. Deixa aí um forte abraço para vocês aí, né? E que vocês continuem aí me dando essa força no meu trabalho, nesse começo de trabalho aí. Como aqui está falando Luciano Tricolor, vamos falar, né, do nosso tricolor e vamos falar um pouco do nosso adversário, né, o Flamengo, agora uma final, um rival carioca, uma final carioca que nos últimos 6 anos, cinco finais cariocas foram Fla-Flu, dos últimos 6 anos, né? Vamos aí, um bate-papo aí sobre essa final do Campeonato Carioca. Mas, como eu falei, não deixe de se inscrever no canal aí, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com mais amigos aí, para divulgar o trabalho do amigo aí, bota nos grupos aí de WhatsApp que você conheça, aí, passando aí porque você sou eu do outro lado, né? E aí o meu trabalho com você me ajudando vai crescer, certo? Vamos lá. Então, né? O Flamengo com a vitória sobre o Vasco no sábado por 2-1, já que já havia vencido o primeiro jogo. O Fluminense com um empate em 0-0, já que havia vencido o primeiro jogo de 4-0, ficaram os dois para a final. Então, o primeiro jogo vai ser agora nesta quarta-feira, né, às 21h30. Né? O segundo jogo ainda, a Ferg ainda está indecisa por causa de decisões de emissora. Globo e Band estão na briga. Globo quer o sábado, a Band quer o domingo, e vai ter uma reunião na Ferg na data de hoje para saber qual vai ser a data do segundo jogo, sábado ou domingo. Ainda não tem nada confirmado, mas a primeira partida vai ser para quarta-feira, 21h30, entre Fluminense e Flamengo. Mando de campo do Fluminense. Ingressos para sócios já foram abertos na noite de ontem e vai continuar. E a partir de amanhã, ingressos para não sócios em geral. Ingressos para público em geral a partir de amanhã, 10 horas da manhã, né? Então, o nosso adversário tem uma ausência muito grande, né? Bom pra gente, né? A ausência do Bruno Henrique. Bruno Henrique foi confirmado uma lesão na coxa direita após a partida contra o Vasco, né? Exames realizados constatou que tem uma lesão na coxa direita e está vetado para o jogo desta quarta-feira. Bruno Henrique não vai atuar nesta quarta-feira. Bom pra gente, porque Bruno Henrique é um excelente jogador, né? Como dizem, é rei dos clássicos, gosta muito de fazer gol em clássicos, só que tem um porém. Contra a gente ele não se dá bem não. Como eu falei, vocês podem pegar o vídeo de ontem. Eu falei que no jogo passado, no 0-0, o Ignacio botou Bruno Henrique no bolso. E aí, para essa primeira partida, ele ficou até com medo e não quis jogar. Brincadeiras à parte aí, tá, meus amigos? Claro que ele sofreu a lesão, é um excelente jogador, muito perigoso, um atacante muito perigoso, mas ele vai estar ausente desse jogo. Mas aí,
o Flamengo tem outro atacante muito bom, muito perigoso, que decidiu o clássico do sábado, que é o Luiz Araújo. Então, sai Bruno Henrique, entra Luiz Araújo. E aí? A preocupação continua mesmo, meus amigos. O Flamengo tem um plantel muito bom, tem um elenco bom. Sai um, entra outro, o nível continua, né? Então vamos ter um adversário, né, muito difícil, favoritismo todo do lado do adversário, o adversário é favorito, mas lembrando que clássico é clássico. Clássico se colocam um pouco do favoritismo de lado, né? Porque são, como falou numa entrevista, o René sempre tivemos, quando ele estava do outro lado, quando ele estava no Flamengo, sempre tivemos um time que era ruim da gente jogar contra, que era o Fluminense. Isso, declarações de René, falando, né, que era sempre ruim jogar contra o Fluminense, que era um time que sempre atrapalhava todos os planos do Flamengo. E eu te falo, últimos 6 anos, 6 finais, das 6 finais, 5 foram Fla-Flu. Cadê o Vasco? Cadê o Botafogo? Aí dizem que hoje são adversários, são rivais. Times de chegar à final, não. Ó, 2020, Fla-Flu na final, Flamengo campeão. 2021, Fla-Flu na final, Flamengo campeão. 2022, Fla-Flu na final, Fluminense campeão. 2023, Fla-Flu na final, Fluminense campeão. 2024, Flamengo e Nova Iguaçu na final. Por quê? Porque na semifinal foi um Fla-Flu, aonde o Flamengo conseguiu a vaga para a final. E aí, né, claro, na semifinal só poderia continuar um. Flamengo conseguiu a vaga para a final e disputou a final com Nova Iguaçu. Para você ver, meus amigos, 6 anos seguidos, em 5 foram Fla-Flu. O ano passado foi Flamengo e Nova Iguaçu e esse ano Fla-Flu novamente. Cadê Vasco? Cadê Botafogo? Desculpa, torcedores vascaínos, torcedores botafoguenses, mas vocês não estão conseguindo fazer nada no Campeonato Carioca. A dupla Fla-Flu está predominando no Rio. Não tem jeito. E agora, quarta-feira, sábado ou domingo, mais uma final Fla-Flu. Aonde está o Vasco? Onde está o Botafogo? Então, né, meus amigos, tá difícil para Botafogo e Vasco. E, é claro, acreditamos muito no nosso time, depois daquele jogo de ontem, 0-0, em que antes da partida, alguns torcedores falavam, né, vamos amassar, vamos atropelar, isso e aquilo, e aquele jogo de dar sono. Mas eu confesso, meus amigos, não me surpreendi com o jogo que eu vi. Não me surpreendi. Por quê? O Fluminense veio de uma viagem da quarta-feira, uma viagem de Caxias do Sul. O time chegou cansado, fez um treinamento. Com o placar de 4-0, o Fluminense fez algumas mexidas, não veio com seu time titular. Concordo com algumas mexidas, né? Se fosse o Mano Menezes, mexeria até mais, não colocaria o Thiago Silva para jogar, é um risco, não colocaria o Arias para jogar e não colocaria o Germancano para jogar. Eram os 3 que eu deixava preservado totalmente, né? Colocaria o Thiago Santos, colocaria o Everaldo, colocaria o Lelê, né? Saindo o Everaldo, colocaria o Lelê, porque ele sabe que o Germancano é o titular da posição. Colocaria o Lavega para jogar, que na coletiva o Mano falou que não teve tempo. Como? Um jogo com 4-0, placar resolvido. Nada contra, respeitando muito a equipe do Volta Redonda, mas um modesto Volta Redonda, time
muito limitado tecnicamente. Não tem como colocar o Lavega num jogo desse. Jogador, para mim, se é bom, tem que colocar para jogar. Não importa se é novo, se não é. É bom, tá em boa fase, tem que jogar. E aí, outra coisa, meus amigos. Contratação tem que ser colocado para jogar, para vermos. Não adianta, jogo é jogo, treino é treino. Às vezes o jogador não está bem no treino, não está motivado no treino, porque não tem oportunidade. E aí? Se ele não joga, como é que você vai saber como é que ele está jogando? Tem que colocar para jogar, tem que dar ritmo, tem que dar sequência. Thiago Silva, você sabe como é que o Thiago Silva joga. Por que colocou ele para dar ritmo? Se você já conhece o zagueiro, é o melhor do mundo. Para que você coloca um cara desse para dar ritmo? Tudo bem que foi contra um Volta Redonda, um time fraco tecnicamente, e é claro, vai pegar um Flamengo, um time absurdamente rápido, forte, tecnicamente superior ao Fluminense. E aí? Correto? Não colocaria Thiago Silva, não colocaria Arias, não colocaria o Cano, colocaria o Lavega, né? O Freitas, como jogou, deixava o Ignacio descansando, que está jogando um pouco mais, entrou com o Thiago Santos, beleza, entrou com o René, entrou com o Samuel Xavier, beleza, né? O Otávio, beleza. O Hércules dá um pouco mais de sequência, que Hércules até agora não mostrou a que veio. O Martinelli preservado, beleza. Mas eu queria ver o Lavega. Queria ver o Isaac. E aí? Cadê a garotada? Ele não coloca para jogar num jogo desse, um jogo resolvido, onde um jogo que deu sono, mas compreendo muito o jogo que deu sono, porque o Fluminense não corria risco, veio de uma viagem desgastante. Para que ele vai correr risco fisicamente se ele vai ter uma partida agora na quarta-feira que vale o título? Uma delas. Para que ele vai se desgastar fisicamente se já tem um placar de 4-0 a seu favor? Então, entendi o jogo, um jogo onde o Fluminense controlou todos os dois tempos, não correu risco nenhum. Entendo, não gostei do jogo, não gostei, mas entendo muito a tática que foi aplicada no jogo inteiro. Era apenas conter um pouco do ímpeto do Volta Redonda, que às vezes, né, com a fraca atuação, principalmente tecnicamente, tentava esboçar alguma coisa, não conseguia, o Fluminense controlava e ficava tranquilo. Então, minha gente, muito bom 0-0. Aí alguns torcedores falando que o Fluminense jogou mal. Quarta-feira é outro jogo, é diferente. Não tem nada a ver com o domingo. O domingo é para esquecer. Domingo é para esquecer. Quarta-feira é outro jogo, é uma final, primeiro jogo da final, é clássico. Vai ser um jogo muito brigado, né? Temo muito pela escolha do árbitro também, né? Já que no jogo da semifinal contra o Vasco deu aquela polêmica na arbitragem aí, sobre a expulsão de Bruno Henrique, sobre o impedimento do primeiro gol de empate do Flamengo. Então temo muito por essa arbitragem, o Fluminense tem que ficar muito de olho nessa arbitragem. E vamos ver o que acontece na quarta-feira, às 9h30 da noite. Esperamos uma grande atuação do Fluminense, né? Claro, com vitória, e para cima deles, Fluminense. E olha, minha gente, uma notícia hoje aqui: janela de transferência extra. Entenda a exceção que permite contratações do dia 10 de março, hoje, até
o dia 11 de abril, envolvendo atletas que participaram de estaduais. Atletas, né, que vamos colocar em consideração, atletas que disputaram pelo Maricá, vamos botar aí, Volta Redonda, Portuguesa, atletas que têm contrato se encerrando apenas no estadual. E vai que um Fluminense, um Flamengo, como todo ano um grande desse contrata uma revelação de um time pequeno. Abriu hoje, aí vai que o Fluminense queira contratar alguém da Portuguesa, uma revelação da Portuguesa, uma revelação do Volta Redonda. Então, novidade, abriu hoje, do dia 10 de março ao dia 11 de abril, está aberta essa janela de transferência, e não só entre times que disputaram o estadual, no caso o cenário nacional, né? A CBF divulgou esse prazo do dia 10 de março a 11 de abril. Que aí, né, tem atletas que terminaram o contrato depois da janela de transferência ser fechada, né? No caso, o último dia 28 de fevereiro, fechou-se a janela internacional e nacional, mas aí teve muitos atletas que no dia 28 terminou o seu contrato. E aí agora, hoje, abriu-se essa janela de exceção, né? Até o dia 11 de março. E aí? Será que o Fluminense está de olho em alguém? Será que ainda vai vir mais alguém? Pode ser, né? O Fluminense esteja de olho em alguém do Atlético Mineiro, alguém do São Paulo, alguém do Palmeiras, alguém do Santos.